Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, fala a respeito da grande comissão, mas a chave que nós queremos hoje meditar está referindo-se ao poder de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Ouçam. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos a Ti mais uma vez em oração e pedimos, Deus, que Tu fale aos nossos corações. Dai-nos, ó Deus, o fortalecimento da nossa fé, instruindo-nos, ó Deus, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus, pode sentar, irmãos. Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28, que fala da autoridade conquistada por Jesus naquela cruz, e ao ressuscitar, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. E o cristão jamais pode esquecer disso. Foi dado todo o poder a Jesus nos céus e na terra. Nunca esqueça disso. Por quê? Porque existem muitos crentes fazendo apologia ao diabo. O que é apologia? Apologia é quando se defende, é quando se justifica ou quando se elogia algo que não é certo. Nas leis brasileiras da maioria dos países, apologia é crime. Na Bíblia, é dado como pecado. E quando é que a pessoa peca por apologia ao diabo? Quando ele fala que o diabo tem mais poder do que Deus. E tem gente que fala: opa, isso eu estou livre, porque eu nunca falei. Falou não diretamente, mas indiretamente. Muitas pessoas têm falado: hoje eu não consegui congregar porque o diabo não deixou. O diabo está sujeito a Cristo, e não Cristo ao diabo. Hoje eu estou com uma doença, hoje eu estou com uma enfermidade. Além de esquecer que o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que sara, é o Jeová Rafá, ainda está fazendo apologia à doença, colocando a doença com um poder acima do poder de Cristo. Apologia. Eu ia para a escola bíblica, mas o diabo me colocou um sono que eu dormi. O diabo tem mais poder? A quem você serve? A quem você está sujeito? Ao Senhor ou ao diabo? Isso é apologia, pecado espiritual. Lá em Gálatas 6, em 1 Coríntios, Paulo fala sobre os pecados da carne, que são bem conhecidos, mas existem também os pecados espirituais. E a apologia é pecado espiritual. E ele traz consequência para a nossa fé, e ele traz consequência ao nosso espírito. E existem cristãos que estão o tempo todo fazendo apologia. Existem cristãos que estão o tempo todo colocando o diabo com superpoderes. Ao fazer isso, está dizendo que Deus não tem poder nenhum e que Jesus Cristo não recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, é anticristo esse pensamento.
É anticristo essa atitude. E o cristão, ele precisa guardar, por isso eu disse no início, nunca esqueça isso. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou com poderes acima de qualquer poder, uma autoridade acima de qualquer autoridade. E nós precisamos reconhecer esse poder e essa autoridade em nossas vidas. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele escreve assim, fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que não vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, e culpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandecem como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glórie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Rebaixou decanda alabachai. Aleluia. E no capítulo 2, versículo 9, ele fala, pelo que também Deus o exaltou quem? Jesus, de sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? O nome do diabo, o nome de Jesus está acima. O nome da doença, o nome de Jesus está acima. O nome do conflito, o nome de Jesus está acima. Qualquer nome, qualquer razão que se dê, o nome de Jesus está acima. Portanto, ele tem poder, ele tem autoridade. E se somos cristãos, temos que usar essa autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se somos cristãos, temos que crer que Jesus está com todo o poder e toda a autoridade. E não temos que nos apegar em qualquer desculpa esfarrapada. E não temos que nos apegar em qualquer refúgio do mal. O que Josué falou com o povo quando o povo hebreu estava dessa forma? A quem servais? Ao Deus Todo-Poderoso? O Deus dos nossos pais? Ou o Deus dos amorreus, dos saduceus? Qual é o seu Deus? E ele ainda chamou o povo para uma reflexão e uma tomada de decisão e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, cabe a nós a decisão a quem nós vamos ser sujeitos. Cabe a nós a direção em saber a quem nós vamos sujeitar. Se estaremos sujeitos a Cristo ou se estaremos sujeitos ao inimigo de Cristo. O que é estar sujeito? Está na submissão. Portanto, nós como cristãos, somos submissos a Cristo e não ao inimigo de Cristo. Cadê o poder da autoridade do nome de Jesus em nossas vidas? Aonde está o poder e a autoridade do Senhor em nossas vidas? Para que possamos dizer ao mal, bate em retirada em nome de Jesus. Aleluia. Sejamos sujeitos a Cristo. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele escreve assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Reflita sobre esse versículo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que muitos crentes estão fazendo? Estão fazendo ao contrário desse versículo. Eles estão resistindo a Deus e estão se sujeitando ao diabo, estão invertendo os papéis. Anticristo. Por isso que João falou, o anticristo já está em nosso meio. E o que a Bíblia fala sobre o anticristo? Aquele que nega a Cristo. Todo aquele que nega a Cristo é um anticristo.
E podemos negar a Cristo com palavras e podemos negar também com atitudes. Podemos negar a Deus com palavras, mas podemos negar a Deus também com atitudes. E é o mesmo peso e a mesma medida. Portanto, sujeitai-vos a Deus, ou seja, esteja sob o controle de Deus. E resista ao diabo que ele vai fugir de vós. Ai, eu queria tanto me firmar na fé, mas os meus amigos passam, me chamam para a balada, eu vou. Está sujeito a isso? Ou está sujeito ao Senhor? É um cristão ou é um anticristo? Ai, eu queria tanto firmar na fé, mas eu não consigo. Está sujeito ao Senhor ou está sujeito ao pecado que te sufoca? A quem está sujeito? Por isso Tiago escreve: sujeitai-vos a Deus, esteja debaixo do poder de Deus e resista o diabo, que ele vai fugir de vós. Tem crente que faz tanta apologia que passa o tempo todo falando: o diabo hoje armou uma cilada para mim não sei aonde, o diabo hoje fez tal coisa contra mim, o diabo passa o tempo todo fazendo apologia ao cão. E não vê essa pessoa glorificando ao Senhor. E não vê essa pessoa exaltando o nome do Senhor. E não vê essa pessoa dizendo: o meu Deus é forte, é poderoso, o meu Cristo ressuscitou, está vivo, os poderes das trevas não têm poder sobre mim, eles podem até me atingir por um momento, podem até me atacar por um momento, mas o meu Deus se levanta em meu favor, e o meu Senhor me socorre, e o meu Senhor destrói os meus inimigos, porque os meus inimigos são inimigos dele. Aleluia, glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus, esteja debaixo do poder de Deus, esteja coberto pela ação do Espírito Santo. O que fez? Vou dar um exemplo bem simples aqui para que compreendam. Quando chove, aí pegamos um guarda-chuva e colocamos o guarda-chuva onde? Do lado ou sobre a cabeça. Para quê? Para que não molhe, para que esteja protegido, para que os pingos da chuva não te atinjam. Isso está sujeito, você está sujeito ao guarda-chuva, você está debaixo do guarda-chuva. Então, quando se fala você está sujeito a Deus, você está debaixo dessa cobertura de Deus. Agora, se o crente pega o guarda-chuva e coloca aqui, a chuva está me molhando, mas claro, o guarda-chuva está fora. Seja sujeito a Deus. O Cristo que nós servimos não é um Cristo de figurinha, não é um Cristo de gesso, nem de madeira, nem de ferro, nem de bronze, é um Cristo vivo, ressuscitado. Aleluia! E em Mateus 28 fala que quando ele ressuscitou, foi dado a ele todo o poder e toda a autoridade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele reafirma isso, que todo o poder e toda a autoridade foi dado a Jesus. E a pregação dos apóstolos era baseada nisso. Todo o poder e toda a autoridade foi entregue a Jesus. Aleluia. Qual a desculpa que o crente tem? Qual a razão que o cristão tem para dizer que o inimigo prevalece na vida dele? O inimigo está bagunçando com a minha casa, o inimigo está bagunçando com as minhas finanças, o inimigo está bagunçando com a minha saúde, o inimigo está tirando com as minhas esposas, o inimigo não está deixando eu verificar Deus, não está deixando ele. Está sujeito a ele. Porque se estivesse sujeito a Cristo, estava dizendo: o inimigo tentou, mas não conseguiu. O inimigo até feriu, mas estou de pé. O inimigo até atacou,
mas eu resisti e ele afastou de mim. Levar-se de cantar abaixadas. É uma palavra dura, é uma palavra de exortação, mas é uma palavra que muitos dos tempos de hoje precisam ouvir. Aleluia. E eu falo com quem está aqui hoje, falo com quem está nos vendo pela internet, para que reflitam, para que pensem, para que replanejem as suas vidas espirituais, para que vejam aonde está fixada a tua fé, qual é a base da tua fé. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que no dia do juízo final ninguém vai chegar e dizer: a culpa é daquele pastor que ele nunca alertou. Dessa culpa estou livre. Posso ouvir qualquer culpa contra mim, menos essa. De omissão, não. Aleluia. Estamos fazendo escola bíblica, estamos fazendo orações, estamos celebrando cultos, estamos cumprindo o nosso dever ministerial, estamos instruindo, estamos ajudando na fé, mas afinal, qual é a sua decisão? Mas afinal, a qual Senhor tu queres servir? Mas afinal, debaixo de qual proteção você se abriga? Debaixo de qual proteção que você está protegido? Aleluia. Esteja debaixo de um Cristo vivo. Aleluia. E quais são os sinais de que estamos debaixo de um Cristo vivo? É saber que 1/3 dos anjos caíram, rebelaram e viraram demônios. Só que 2/3 permaneceram fiéis. Aleluia. 2/3 permaneceram fiéis. Então não há desculpa para dizer: eu não estou dando conta, eu não aguento. O diabo está batendo pesado, isso e aquilo. Aonde está a tua fé e aonde está a tua comunhão com o Senhor? Aonde está a tua vida de oração? Aleluia. Rebaixa lá. E não bastando que 2/3 dos anjos permaneceram fiéis ao Senhor e servem ao Senhor e também nos servem por ordem do Senhor, ainda tem querubins, serafins, arcanjos, aleluia, tudo a nosso dispor, se preciso for, aleluia. E sabe-se lá quantos outros seres espirituais existem, porque Deus é criador e Ele não para de criar. Sem contar que o poder de Deus é um poder único, incomparável. Aleluia. E para saber se o cristão é cristão mesmo, primeiro tem que ter o compromisso dele com Jesus. Aleluia. Aleluia. Geralmente eu faço assim no trânsito, às vezes eu vejo uns carros com adesivo escrito atrás: Deus é fiel. Amém, Deus é fiel. Mas e aí? Somos fiéis a Deus também? Qual o nível de fidelidade que temos com o nosso Senhor? Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a sua própria vida por nós pecadores. Que amor maravilhoso, incomparável. Mas qual o nosso amor em retribuição? É um interesse apenas em receber uma oração, por bênção, por milagre, por isso, por aquilo? Ou servimos a Ele com alegria, por gratidão, por Ele ter salvado do juízo vindouro e do fogo do inferno? Qual é a razão de estarmos na fé?
É porque eu quero fazer uma campanha de oração? É porque eu preciso que algo aconteça? Ou é ingratidão por uma vida eterna? O que é eterno? Aquilo que não tem fim. Se alguém tem dúvida, a nossa vida na terra é passageira. A qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer. Mas o nosso espírito viverá para sempre. E por isso a Bíblia pergunta: louco, se pedir a tua alma nessa noite, a quem você tem preparado? Para Deus ou para o inimigo de Deus? Para quem que a tua alma está preparada? Aleluia. Portanto, a nossa alma tem que estar todos os dias preparadas para o Senhor. Não só mais um dia de pecado. Amanhã, no próximo culto, me reconcilio. Não só mais uma semana de pecado. Na semana que vem me reconcilio. E se essa semana for a última? E se não tiver o próximo dia? Para quem a nossa alma foi preparada? Aleluia. Qual o nosso compromisso com Jesus? Onde está a nossa expressão de amor a Jesus? Nós o servimos em gratidão pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele é, ou com interesse em algum resultado material e pessoal? Uma outra ação que nós temos que avaliar em nós mesmos: o nosso nível de compromisso com o Espírito Santo. Como está o nosso nível de compromisso com o Espírito Santo? A maioria dos crentes não tem discernimento de espírito. Por isso, na Bíblia é chamado o crente de ovelha. Sabe por que é chamado de ovelha? Porque ovelha é um animal dócil. O bode, eu acho que aqui ninguém tem tradição no campo, mas o bode, a cerca, tem que ser super resistente. Se é arame, tem que ser arame trançado e junto. Ele é astuto. Ele é astuto, ele quebra mesmo. No Nordeste é picado pau, assim, um pau do lado do outro. Não é igual o balaústre que a gente vê aqui, que tem uma vazão, não. É coladinho no outro, o bicho é astuto. Assim é o bode. Agora a ovelha não. A ovelha é vulnerável. A ovelha é dócil. A ovelha é enganada facilmente. Qualquer um que chega lá e chama, vem, ele fala. Por isso o bode pode ser criado de qualquer jeito, mas a ovelha tem que ter um aprisco. O que é o aprisco? Um lugar, um curralzinho separado e diferenciado. E o aprisco de ovelha ele tem que ser até elevado do chão. De tão sensível que o animal é. Debaixa, decandalabás. Por isso o crente ele tem que ter um nível de comunhão com o Espírito Santo, de forma que ele não é enganado pelo mal. Da forma que ele não vai ser envolvido pelo mal. E não pense, crentes, que o diabo vai aparecer para o crente de chifre e rabo e soltando fogo pelo nariz. Não. O diabo engana o crente com as coisas parecidas com as coisas espirituais. Com palavra parecida com a palavra de Deus, mas tem alguma coisinha no meio. Com palavras até bonitas, mas com atitudes que não correspondem com a vida cristã. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Perceba, e só vamos perceber se estivermos em plena comunhão com o Espírito Santo. Se tivermos um nível de intimidade com o Espírito Santo. Porque se não tivermos um nível de intimidade com o Espírito Santo, seremos enganados facilmente. Porque lá fora o diabo engana do jeito que é no mundo. Mas no meio cristão, o diabo imita o Espírito Santo. As ações dele são parecidas
conversamos com o Espírito Santo. Prega a palavra até razoavelmente bem, até chegar no detalhezinho que derruba tudo. Discernimento de espírito. É preciso ter um nível de comunhão e intimidade com o Espírito Santo para ter essa sensibilidade, para não cair na mão do lobo, para não cair na mão do predador. Debaixo alabás. O crente tem que estar também debaixo da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica deve ser constante. Todo dia eu recebo um versículo, eu leio. Um versículo é uma gota. O cristão ele tem que ter a prática da leitura. Mas eu já li a Bíblia toda várias vezes. Leia de novo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela se renova. Uma leitura nunca é igual à outra. Você sempre vai ter uma revelação maior, porque o Deus é infinito. Aleluia. Qual é a autoridade da palavra de Deus na tua vida? Qual é o poder que a palavra exerce em sua vida? Qual é o tempo dedicado para a palavra? Para o TikTok, para Reels ou para qualquer outra coisa? Eu nem vou perguntar. Eu sei que é muito. Mas qual é o tempo dedicado para a palavra? Para as pornografias, nem pergunto. Mas para a palavra. Para as cobiças, nem pergunto. Mas qual o tempo destinado para a palavra? Deus está nos chamando para um compromisso de fé. Deus está nos chamando para o renovo espiritual. Deus está chamando porque Ele quer salvar. Aleluia. E um outro sinal que o cristão está mesmo comprometido com a fé é o amor que ele sente em anunciar a Cristo ressuscitado. A vontade que ele tem de falar para alguém: Cristo ressuscitou, está vivo. O desejo que essa pessoa tem em anunciar: Cristo passou pelaquela cruz em substituição a nós, para que os nossos pecados fossem perdoados pelo sangue dele. Um outro sinal para sabermos como está o nível de comunhão, de vivência, de fé, de comprometimento cristão. Sabemos que uma palavra dessa não é palavra para muitos, glória a Deus e aleluia. Mas se compreendermos o que Deus está dizendo, sim, daremos muito glória a Deus e aleluia. Declaro da Labachais, para que nós possamos refletir, para que nós possamos compreender o que é ser cristão. Qual a importância do comprometimento de fé? A qual Senhor que nós estamos sujeitos? Qual é o Senhor que manda em nós? Qual é o Senhor que determina em nossas vidas? Qual é o Senhor que dita regras em nossas vidas? Qual é o Senhor que diz o que temos e o que não temos que fazer? Como é que devemos viver? Que façamos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora cada um decida a qual Senhor vai servir. O Senhor de Josué é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor de Josué era o Deus único. É o Deus Criador. O Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. E é esse Deus que nós anunciamos aqui. Que nós voltamos a Ele através de Jesus Cristo. Que nós retornamos a Ele através de Jesus Cristo. Aleluia. Que essa palavra tenha efeito em nossas vidas. Que essa palavra mova nossas vidas. Que não sejamos mais um daqueles que vivem com apologia.
defendendo as atitudes do diabo, justificando as atitudes do diabo, elogiando as atitudes do diabo. Mas que sejamos testemunha, porque foi isso que Jesus falou. Buscai o revestimento de poder e sereis minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Cristo? Viver uma vida cristã de modo que as pessoas olhem e vejam diferença. Viver uma vida cristã de forma que ninguém vai dizer o contrário. Viver uma vida cristã de modo que ninguém vai se envergonhar. Viver uma vida cristã que respalda o poder e a autoridade que foi dada a Jesus. Passo luta, passo provas, passo dificuldades, passo. Mas em tudo o Senhor é glorificado e no final o Senhor reescreve a história. E cada vez que somos provados, é uma chance a mais de crescer em fé. É uma oportunidade a mais de crescer em fé. Frequentar a igreja não salva. Cantar não salva. Pregar não salva. Fazer um serviço aqui, um serviço ali, na igreja não salva. Ser bonzinho demais não salva. O que salva, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aceitar Jesus como Senhor e Salvador significa viver aquilo que Ele ensinou. Ser exatamente como Ele quer que nós sejamos. Que sejamos ovelhas e não bodes. E de bode o mundo tem muito. Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, porque vinagre já tem muito, fermento já tem muito. Que sejamos, aleluia, referência de um Deus de amor, de misericórdia, de um Cristo que salva, que liberta e que regenera, de um Espírito Santo que faz a obra de uma nova criatura em nós. Que isso seja o reflexo da nossa fé. Que isso seja o reflexo da nossa comunhão com o Senhor. Porque não tarda, Cristo virá buscar a sua igreja. Ah, mas se demorar mais 1000 anos, se demorar mais 1000 anos, cada um de nós vamos morrer. E segundo a carta de Paulo aos Romanos, já estamos julgados. Morrer já está julgado. Mas se eu for lá no cemitério, lá no cruzeiro do cemitério, acender uma vela, vai perder parafina. Vai derreter parafina. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Vai perder. Porque quem morreu já está julgado. Se morreu com Cristo, está julgado para a vida eterna. Se morreu sem Cristo, já está julgado para a condenação eterna. Por isso, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a entrega dele foi verdadeira, a entrega dele foi completa, a entrega dele foi definitiva. Ele abriu mão de prazeres, de coisas, de carreira, de bens, de pessoas. Abriu mão de tudo para viver Cristo, para ser uma testemunha de Cristo, para ser referência de Cristo, para ser exemplo para nós. Quase 20 séculos depois. Basicamente 20 séculos depois. E já estamos no século 21. Aleluia. Que Deus possa mudar a fé de cada um. Que Deus possa fortalecer a fé de cada um. Que Deus possa abrir o entendimento de cada um. Mas para que isso aconteça é necessária a contribuição de cada um. É necessário que cada um diga, eu permito, eu aceito. Eu quero que essa palavra tenha efeito na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo mude as minhas condutas. Eu quero que o Espírito Santo mude os meus pensamentos, o meu comportamento, os meus desejos e vontades. Assim deve ser
a oração diária de um cristão. Eu permito o Espírito Santo fazer a mudança que for necessária, mesmo que a princípio venha causar estranheza ou alguma dor. Mas depois eu saberei o porquê. Aleluia. O Senhor quer mudar vidas. O Senhor quer crentes fiéis. O Senhor quer pessoas salvas. O Senhor quer pessoas que vivam exclusivamente para Ele, porque Deus não divide a glória com ninguém. Deus não reparte a glória dele com ninguém. O único que é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória é o Altíssimo, em nome de Jesus. E o Pai é glorificado na obra do Filho, e a obra do Filho glorifica o Pai. Amém. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, louvamos e adoramos a Ti, Senhor, neste momento. E pedimos, ó Deus, que Tu nos conserte. E pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoe. E pedimos, ó Deus, que Tu mude a nossa fé e o nosso viver. Porque não queremos nadar e morrer na praia. Não queremos frequentar a igreja e não estar salvo. Por isso, ensina-nos a viver com Cristo. Ensina-nos a estar sujeito a Deus e resistir ao diabo. Ensina-nos a estar debaixo da mão poderosa do Senhor. Ensina-nos a estar sob o controle do Espírito Santo. Ensina-nos a ter discernimento de espírito, sabedoria dos céus, entendimento espiritual profundo. Porque nada passa despercebido dos olhos de Deus. E tudo está registrado para o dia do grande julgamento, onde tudo, até os pensamentos, serão revelados. E só estará livre desse julgamento terrível os que aceitam a Cristo, os que vivem para Cristo, os que conduzem a sua vida conforme a palavra de Cristo, conforme o Evangelho. Assim, meu Deus, queremos ser. Se há algo para mudar em nós, mude. Se há algo para transformar em nós, transforme. Se há algo para regenerar em nós, regenere. Enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Aleluia. Rebalabaxe decanta na paz. Ridebavazire labachaios. Dai-nos uma fé nova, uma fé revigorada, uma fé transformada, uma fé que move montes, uma fé estruturada na palavra, não no que ouvimos por aí, mas na palavra que lemos, oramos e meditamos conforme a inspiração do Espírito Santo, que nos traz a revelação pelo momento que nós estamos atravessando. Livra-nos do juízo eterno. Livra-nos do julgamento final, mantendo o nosso nome no livro da vida. Foi para isso que Cristo passou pela cruz. Foi por isso que Cristo passou pela cruz. Ó Deus, faça-nos nova criatura, faça-nos nascer de novo. A vida que levamos até aqui não faz sentido, queremos nascer de novo. Nos faça nascer de novo todos os dias. Nos faça renascer todos os dias. Cuida de nós, meu Deus. Cuida. Para que a nossa mente não seja sugada. Para que a nossa mente não seja tragada
para que a nossa mente não seja abduzida pelo mal. Aleluia. Que aprendamos, Deus, a ser submissos a Ti, sujeitos a Ti. Que aprendamos, ó Deus, viver debaixo da Sua autoridade. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Deus está